Você é um egoísta, pai. Sempre foi. Meu nome é Walter. Tenho 68 anos. E essa frase saiu da boca do meu único filho no dia que eu pedi para ele sair da minha casa. Não gritei, não xinguei, não bati a mão na mesa. Só olhei nos olhos dele e disse com calma: Quem casa quer casa, Bruno. Arruma tuas coisas e vai procurar a tua. E sabe o que ele fez? Me chamou de egoísta. Depois de tudo. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar o que aconteceu. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Essa aqui é minha e eu guardei ela tempo demais. Mas agora preciso botar para fora, porque talvez alguém precise ouvir. Eu nasci em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais. Meu pai trabalhava na roça, minha mãe lavava roupa para os outros. A gente não tinha nada, mas também não passava fome. Aprendi desde cedo que a vida não dá nada de graça para ninguém. Com 15 anos eu já estava trabalhando, carregando saco de cimento, ajudando o pedreiro, fazendo o que aparecesse. E foi assim que eu cresci, no meio do pó, do suor, das mãos calejadas. Quando fiz 18 anos, vim para São Paulo atrás de serviço. Vim com uma mala de papelão e R$ 20 no bolso. Dormi em albergue, passei fome, mas não desisti. Arrumei trabalho numa transportadora como ajudante de caminhoneiro. Ficava acordado a noite inteira, conversando com o motorista para ele não dormir no volante, carregando e descarregando carga. Aprendi a gostar da estrada, do cheiro de asfalto quente, do barulho do motor, daquele mundo que passava pela janela do caminhão. 3 anos depois, tirei minha carteira categoria E. Virei caminhoneiro de verdade. E durante 35 anos da minha vida, foi isso que eu fiz. Rodei o Brasil de ponta a ponta. São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás. Conheci cada pedaço desse país. Dormi em boleia de caminhão. Tomei banho em posto de gasolina. Comi marmita fria na beira da estrada. Passei Natal longe de casa. Aniversário na solidão da rodovia. Feriados dirigindo debaixo de chuva. Mas era meu trabalho. E eu fazia com orgulho. Foi numa dessas viagens, numa parada em Ribeirão Preto, que conheci a Neuza. Ela trabalhava num restaurante de beira de estrada. Serviu meu prato, sorriu para mim, e eu senti algo diferente. Voltei naquele restaurante 3 vezes seguidas, sempre inventando desculpa para passar por ali. Na terceira vez, pedi ela em namoro. Ela aceitou. 6 meses depois, a gente se casou. Ela veio morar comigo em São Paulo, num apartamento pequenininho que eu alugava no Tucuruvi. A Neuza era uma mulher de fibra. Ficava sozinha semanas inteiras enquanto eu estava na estrada. Cuidava de tudo, das contas, da casa, e nunca reclamou. Quando o Bruno nasceu, eu estava voltando de uma viagem em Curitiba. Cheguei no hospital com a roupa toda amassada, com cheiro de caminhão, e peguei meu filho no colo pela primeira vez. Chorei muito, e jurei ali que ia dar uma vida boa para ele. Trabalhei que nem um condenado. Fazia viagens longas, ficava 15, 20 dias fora de casa. Juntei dinheiro centavo por centavo. A Neuza administrava tudo, guardava cada real que sobrava. E depois de 12 anos economizando, a gente conseguiu comprar essa casa onde eu moro até hoje. Uma casa simples, mas nossa. 3 quartos, quintal, garagem. Para mim, aquilo era tudo. Era o resultado de anos de luta, de sacrifício, de ausência. O Bruno cresceu vendo pouco o pai. Eu sei disso. Mas tudo o que eu fiz foi por ele. Paguei escola particular, dei roupa boa, comida na mesa, mesada. Quando ele quis fazer faculdade, eu não pensei 2 vezes. Paguei os 4 anos de administração. Ele se formou, arrumou um emprego bom numa empresa de logística e eu fiquei orgulhoso. Pensei que tinha cumprido meu papel. A Neuza faleceu faz 3 anos. Infarto fulminante. Tava lavando louça, sentiu uma dor no peito e caiu. Quando cheguei no hospital, ela já tinha ido. Não deu tempo de me despedir, de falar que eu amava ela, de agradecer por tudo. Fiquei perdido. A casa ficou vazia. O silêncio ficou pesado. O Bruno aparecia de vez em quando, mas tinha a vida dele, o trabalho dele, os amigos dele. Eu entendia. Fiquei sozinho. E aprendi a viver sozinho. Até que um dia ele apareceu aqui em casa com uma notícia. Ele ia casar.
A moça se chamava Jéssica. Ele estava feliz, empolgado, falando dos planos, do vestido, da festa. Eu sorri, abracei ele e desejei felicidades. Filho da gente tem que seguir a vida dele. É natural. Mas aí ele me fez um pedido. Pai, eu queria conversar com o senhor sobre uma coisa. Eu já sabia o que vinha. Percebi no jeito dele, no tom da voz. Ele sentou na cadeira da cozinha, mexeu no copo de água e falou: a gente tá juntando dinheiro pro casamento, sabe? E depois tem a lua de mel, essas coisas. Então eu pensei, será que eu e a Jéssica podíamos ficar morando aqui por um tempo? Só até a gente se organizar e alugar um lugar. Eu fiquei olhando para ele. Meu filho. O menino que eu criei, que eu sustentei, que eu paguei faculdade. Ele estava pedindo ajuda. E eu ia negar? Respirei fundo e falei: tá bom, Bruno, mas é temporário, viu? E vocês ajudam com as despesas. Ele sorriu, levantou, me abraçou forte. Obrigado, pai. A gente vai ajudar, sim. Pode deixar. Eu acreditei nele. O casamento foi bonito. Muita gente, música, comida farta. Eu paguei parte da festa porque ele pediu uma ajuda e eu não ia negar. Dancei com a Jéssica na valsa do pai, porque o pai dela não foi no casamento. Alguma briga de família que eu não me meti. Ela agradeceu, me chamou de sogro querido e eu me senti bem. Pensei na Neuza, imaginei ela ali do meu lado, sorrindo também. Quando eles voltaram da lua de mel, se mudaram para o quarto do fundo. O quarto que era do Bruno quando era menino. Trouxeram malas, caixas, um monte de coisa. Eu ajudei a carregar tudo. Arrumei espaço no armário, coloquei toalhas limpas. A Jéssica disse que ia ser rapidinho, que logo logo eles iam embora. Eu acenei com a cabeça e deixei eles à vontade. No começo, parecia que ia dar certo. Eles saíam cedo, voltavam à noite, jantavam e iam para o quarto. Eu continuava na minha rotina. Acordava cedo, tomava meu café, mexia no quintal, assistia meu jornal. A casa era grande, dava para todo mundo viver sem se atrapalhar. Mas depois de umas 2 semanas, eu comecei a notar umas coisas. A Jéssica estava ficando em casa durante o dia. Perguntei para o Bruno e ele disse que ela tinha pedido demissão, que o trabalho estava estressante demais. Tudo bem, pensei. Às vezes a gente precisa de um tempo. Mas aí começou a aparecer louça suja na pia, roupa largada no sofá, o banheiro todo molhado. Eu limpava, porque sempre fui de manter a casa arrumada. Mas percebi que estava limpando mais do que o normal. E ninguém falava nada sobre ajudar com as despesas. Nada. Passou 1 mês, depois 2. E nada de eles falarem em sair. Eu comecei a prestar atenção nas coisas, nos detalhes, naquilo que a gente não percebe no começo, mas que vai se acumulando dentro da gente como uma pedra no sapato. A Jéssica acordava quase meio-dia. Descia de roupão, abria a geladeira, comia o que tinha e largava tudo sujo em cima da mesa. Copo de suco com a boca marcada de batom, prato com resto de comida, migalha de pão espalhada. Eu olhava aquilo e sentia uma coisa estranha subindo pela garganta, mas respirava fundo e limpava. Ela passava o dia inteiro na sala, deitada no sofá, vendo essas séries na televisão. O volume sempre alto. Eu estava no quintal regando as plantas e ouvia as vozes gritando lá de dentro. Às vezes eu entrava para pegar um copo d'água e ela nem olhava para mim. Ficava vidrada na tela, comendo salgadinho, com o pacote aberto do lado. Quando terminava, deixava o pacote vazio ali mesmo, no sofá. Como se alguém fosse aparecer magicamente e jogar fora para ela. Eu jogava fora, porque a casa era minha, e eu não ia deixar virar chiqueiro. O Bruno chegava do trabalho lá para 7, 7:30 da noite. Cansado, sempre reclamando do trânsito, do chefe, dos colegas. Sentava na mesa, esperava a janta. E adivinha quem fazia a janta? Eu, porque a Jéssica não cozinhava. Dizia que não sabia fazer nada, que nunca tinha aprendido. E o Bruno aceitava aquilo como se fosse normal, como se fosse obrigação minha fazer comida para eles dois. Eu fazia, mas ia engolindo a raiva seca, aquela raiva que não sai, que fica presa aqui no peito. Um dia eu resolvi conversar. Foi numa quinta-feira, depois do jantar. O Bruno estava sentado na sala, mexendo no celular. A Jéssica tinha subido para o quarto. Eu me sentei na cadeira ao lado dele e falei: Bruno, a gente precisa conversar. Ele nem levantou os olhos do celular. Fala, pai. Respirei fundo. Você disse que ia ajudar com as despesas da casa.
Já faz 2 meses e você não falou nada. Ele continuou mexendo no celular, como se eu tivesse falando de futebol. Ah, pai, é que tá meio apertado agora. A gente gastou muito com o casamento, sabe como é? Eu insisti. Mas vocês estão morando aqui, comendo aqui, usando luz, água, internet. Tudo isso custa, Bruno. Aí ele olhou para mim. E sabe o que ele disse? Pai, o senhor mora sozinho. Essas contas o senhor já pagava antes. Não faz diferença. Senti um aperto no peito. Não faz diferença. Como se a presença deles ali não custasse nada. Como se comida brotasse da geladeira sozinha. Faz diferença sim, Bruno. Vocês consomem. E consomem bem. Ele suspirou daquele jeito cansado, como se eu fosse um chato. Tá bom, pai. Mês que vem eu ajudo. E voltou a mexer no celular. Mês que vem nunca chegou. Eu esperava. Esperava o Bruno chegar e falar: pai, aqui tá a minha parte. Mas não falava. E a Jéssica continuava ali, esparramada no sofá, gastando luz, gastando água, gastando comida. E eu continuava calado, guardando aquilo tudo dentro de mim. Foi aí que eu comecei a lembrar das coisas, das estradas que eu rodei, das noites que passei acordado, dirigindo debaixo de chuva, para ganhar o dinheiro que comprou essa casa, das vezes que passei aniversário do Bruno longe, porque estava trabalhando. Lembrei da Neuza, sozinha com o menino, esperando eu voltar. E agora ele estava ali, morando de graça, sem dar um centavo, tratando a minha casa como se fosse pensão. E eu que era o egoísta. Uma noite, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando na vida, pensando em tudo que construí. Aquela casa não era só tijolo e cimento. Era cada viagem que eu fiz. Cada vez que eu saí de madrugada, com o caminhão carregado, rezando para não pegar tempestade no caminho. Era cada dia que passei longe da minha família, porque era assim que eu sustentava ela. E agora estava ali, aos 68 anos, servindo de empregado para os outros. Levantei de madrugada, fui até a cozinha, acendi a luz. A pia estava cheia de louça, copo, prato, panela, tudo sujo. A Jéssica tinha feito um lanche de madrugada e deixado tudo ali. Olhei para aquela louça e senti uma coisa que não sentia faz tempo. Raiva. Raiva de verdade. Não lavei. Deixei tudo ali. Apaguei a luz e voltei para o quarto. No dia seguinte, de manhã, eu desci e a louça continuava lá. A Jéssica passou pela cozinha, olhou de lado e foi direto para a sala ligar a TV. Não lavou. O Bruno saiu cedo para o trabalho, nem viu. E a louça ficou ali o dia inteiro. Quando ele chegou à noite, perguntou: pai, não tem janta? Eu estava sentado na varanda tomando café. Olhei para ele e falei: não fiz. Ele franziu a testa. Como assim não fez? Falei devagar, mastigando cada palavra. Não fiz porque tô cansado, Bruno. Cansado de ser empregado na minha própria casa. Ele bufou. Ah, pai, para com drama. A gente tá só morando aqui temporariamente. Temporariamente. Já era o 3º mês. Bruno, quando vocês vão sair? Ele me olhou como se eu tivesse perguntado alguma coisa absurda. A gente tá juntando dinheiro, pai. Não dá para alugar nada ainda. Juntando dinheiro. Mas a Jéssica não trabalhava. E ele não ajudava com 1 centavo sequer. Naquela noite, eu ouvi eles conversando no quarto. A parede era fina. Dava para ouvir tudo. A Jéssica estava reclamando. Seu pai tá insuportável, Bruno. Fica com essa cara amarrada, não faz comida, deixa a louça suja. Parece que a gente tá incomodando. E sabe o que o Bruno respondeu? Deixa ele, amor. Ele é assim mesmo. Desde que minha mãe morreu, ele ficou ranzinza. A gente só precisa aguentar mais um pouco. Aguentar mais um pouco. Como se eu fosse um peso. Como se minha casa fosse um favor que eles estavam fazendo para mim. Fiquei deitado no escuro, ouvindo aquilo. E senti uma dor diferente. Não era raiva. Era decepção. Decepção profunda. Porque eu criei aquele menino. Dei tudo para ele. E agora ele estava ali, do outro lado da parede, falando de mim daquele jeito. Como se eu fosse um problema. Como se eu não tivesse passado metade da minha vida longe de casa só para ele ter uma vida boa. No dia seguinte, eu acordei diferente. Não sei explicar direito, mas acordei com uma clareza estranha. Como se tivesse tomado uma decisão durante o sono. Tomei meu café. Arrumei a cozinha, sentei na varanda. E esperei o Bruno chegar do trabalho. Quando ele apareceu, eu chamei. Bruno, vem aqui. A gente precisa conversar sério.
Ele sentou na cadeira da varanda com aquele jeito de quem já estava cansado antes mesmo de ouvir o que eu ia dizer. Largou a mochila no chão, soltou um suspiro longo e ficou me olhando. Fala, pai. Eu juntei as mãos, olhei para o quintal, para a jabuticabeira que eu plantei quando ele era pequeno e comecei devagar. Faz 3 meses que vocês estão morando aqui, Bruno. 3 meses. Ele cruzou os braços. E daí? A gente combinou que ia ser temporário. Balancei a cabeça. Temporário não é 3 meses sem pagar nada, sem ajudar com nada, sem nem ter uma previsão de quando vão sair. Ele revirou os olhos para mim, como se eu fosse um moleque reclamando de bobagem. Pai, a gente já conversou sobre isso. Tá difícil juntar dinheiro. Aluguel tá caro, as coisas tão complicadas. Eu me inclinei para frente, olhando direto nos olhos dele. Bruno, eu passo o dia inteiro limpando a sujeira que a Jéssica deixa. Lavo louça que ela usa e não lava. Faço comida todo dia. Pago conta de luz que dobrou porque ela fica com a TV ligada o dia inteiro. E você não colabora com 1 centavo. Ele deu risada. Uma risada curta, irritada. Ah, para, pai. O senhor tá exagerando. A gente não incomoda tanto assim. Senti o sangue fervendo. Não incomoda? Bruno, eu ouvi vocês conversando ontem à noite. Ouvi a Jéssica reclamando de mim. E ouvi você dizer que eu tô ranzinza, que ela precisa aguentar mais um pouco. Aguentar, como se eu fosse um castigo. O rosto dele ficou vermelho. Não de vergonha, de raiva. O senhor estava escutando nossa conversa? Que falta de respeito, pai. Falta de respeito. Ele estava falando de falta de respeito. Eu levantei da cadeira, devagar, porque meu joelho doía. Fiquei de pé na frente dele e falei baixo, mas com uma firmeza que saiu lá de dentro. Falta de respeito é morar de graça na casa do pai. Falta de respeito é deixar a casa virando bagunça. Falta de respeito é não dar nenhum obrigado. Então não vem falar comigo de respeito, Bruno. Ele se levantou também, nervoso. Tá bom, pai. Se é assim, a gente sai. Amanhã mesmo a gente arruma as coisas e sai. Eu assenti. Ótimo. Ele pegou a mochila com raiva e subiu as escadas pisando duro. Ouvi a porta do quarto bater. Sentei de novo na cadeira e respirei fundo. Tremia. Não de medo. Tremia de raiva contida, de dor, de decepção. Mas tinha falado. Tinha colocado para fora. Aquela noite eu não dormi direito. Ficava virando de um lado para o outro, pensando se tinha feito certo, se tinha sido duro demais. Mas aí eu lembrava da cara dele, da risada dele, do jeito que ele falou comigo. E a dúvida passava. Eu não tinha feito nada de errado. Tinha apenas pedido respeito dentro da minha própria casa. No dia seguinte acordei cedo como sempre. Desci, fiz meu café e fiquei esperando. Achei que eles iam descer com as malas, iam sair calados e pronto. Mais nada. O Bruno saiu para o trabalho sem falar comigo. Nem bom dia. Passou direto pela cozinha e foi embora. A Jéssica continuou no quarto. Nem apareceu. Fiquei a manhã inteira esperando algum movimento. Nada. 12:00 ela desceu. De roupão, como sempre. Foi direto na geladeira, pegou o suco, pegou o pão, fez um sanduíche e sentou na mesa. Eu estava na sala, vendo o jornal. Ela comeu em silêncio. Quando terminou, deixou tudo sujo na mesa e foi para a sala. Ligou a TV, como se nada tivesse acontecido, como se a conversa de ontem não tivesse existido. Levantei, fui até a sala e desliguei a televisão. Ela me olhou assustada. O que foi? Eu fiquei de pé na frente dela. Jéssica, eu conversei com o Bruno ontem. Vocês vão sair da minha casa. Ela me olhou de cima a baixo, com um sorrisinho no canto da boca. Ah, é? E a gente vai sair quando a gente puder. Não é o senhor que manda. Senti um arrepio subir pela espinha. O descaramento dela. A falta de vergonha. É a minha casa, Jéssica. Eu mando sim. Ela se levantou, cruzou os braços e chegou perto de mim. O senhor é um velho ranzinza que não aceita que o filho cresceu e tem a própria vida. O Bruno só tá aqui porque tem pena do senhor, sabia? Pena de te deixar sozinho nessa casa vazia. As palavras dela me acertaram como um soco. Pena. Ela disse que ele tinha pena de mim. Sai da minha frente, Jéssica. Ela deu risada. Ou o quê? O senhor vai me bater? Vai me expulsar à força? Deixa de ser ridículo. Eu não respondi. Dei as costas e subi para o meu quarto. Tranquei a porta. Sentei na cama e coloquei as mãos no rosto. Tremia de novo.
Mas dessa vez não era só raiva. Era humilhação. Humilhação dentro da minha própria casa. Uma menina de 20 e poucos anos, falando comigo daquele jeito, me chamando de ridículo, dizendo que meu filho tinha pena de mim. Fiquei ali horas, olhando para as fotos antigas na parede, eu e a Neuza no dia do casamento, o Bruno pequenininho, no colo dela, sorrindo. Eu com o caminhão, logo depois que comprei o primeiro. Toda aquela vida ali, congelada nas fotografias. E agora, no final, era isso. Um velho sendo desrespeitado, humilhado, dentro da casa que ele construiu com as próprias mãos. Quando o Bruno chegou à noite, eu desci. Ele estava na cozinha, esquentando comida no micro-ondas. A Jéssica estava no sofá vendo TV. Eu entrei e olhei para ele. Bruno, eu quero que vocês saiam amanhã. Ele nem olhou para mim. A gente não vai sair, pai. A gente não tem para onde ir ainda. Senti o mundo girando. Como assim não vão sair? Eu mandei vocês saírem. Ele pegou o prato do micro-ondas, desligou o aparelho e finalmente me olhou. Pai, o senhor está sendo irracional. A gente é sua família. O senhor não vai colocar a gente na rua. Família. Ele estava usando essa palavra contra mim. Família ajuda um ao outro, Bruno. Família respeita. Vocês não fazem nenhuma das duas coisas. A Jéssica gritou lá da sala. Ah, Bruno, fala logo para ele. O Bruno suspirou, como se tivesse sido forçado a dizer algo. Colocou o prato na mesa e me encarou. Pai, a verdade é que a gente não está juntando dinheiro para alugar nada. A gente quer morar aqui mesmo. Afinal, essa casa um dia vai ser minha, né? Então a gente achou melhor já ficar. Eu fiquei paralisado. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O quê? Ele deu de ombros. É, pai. Eu sou seu único filho. Quando o senhor morrer, essa casa vai ser minha de qualquer jeito. Então por que não ficar logo? A Jéssica apareceu na porta da cozinha, sorrindo. É verdade, sogro. A gente pensou bastante nisso. Faz mais sentido assim. Senti as pernas bambas. Tive que segurar na beirada da mesa para não cair. Eles não estavam ali temporariamente. Eles não iam sair. Eles tinham decidido que aquela casa era deles. E estavam esperando eu morrer. Subi para o meu quarto sem dizer mais nada. Não confiava na minha voz. Não confiava no que eu poderia fazer se continuasse ali embaixo. Tranquei a porta, sentei na beira da cama e fiquei olhando para o nada. As palavras do Bruno ecoavam na minha cabeça. Quando o senhor morrer, essa casa vai ser minha de qualquer jeito. Como se minha vida fosse um obstáculo. Como se ele tivesse esperando eu sumir para tomar o que era meu. Passei a noite acordado, completamente acordado, olhando para o teto, ouvindo os barulhos da casa, a televisão lá embaixo, risadas deles, como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem acabado de dizer na minha cara que estavam esperando eu morrer. Quando o dia clareou, eu já tinha tomado uma decisão. Não ia ser assim, não ia deixar. Levantei, tomei banho, me vesti, desci e fui direto para a cozinha. Eles ainda estavam dormindo. Fiz meu café, comi meu pão e saí. Peguei o ônibus e fui até o centro. Entrei num escritório de advocacia que eu conhecia, daqueles que têm uma placa simples na porta. Fui atendido por um advogado jovem, de óculos, que me ouviu com atenção. Contei tudo. Ele anotava, balançava a cabeça, e quando terminei, ele tirou os óculos e me olhou sério. Seu Walter, legalmente a casa é sua. O senhor pode sim pedir para eles saírem, mas vai dar trabalho. Se eles se recusarem, o senhor vai precisar entrar com uma ação de despejo. Pode demorar meses. Meses. Eu não tinha meses. Não tinha paciência para aguentar aquilo meses. E se eu mudar a fechadura? Ele fez uma cara de quem não recomendava. Não é o ideal. Pode gerar mais confusão, até processo. O melhor é tentar resolver na conversa primeiro. E se não der, aí a gente parte pro legal. Saí de lá sem esperança nenhuma. Conversa eu já tinha tentado. E só tinha piorado. Voltei para casa andando devagar, pensando em tudo, em como tinha chegado naquele ponto, em como o filho que eu criei, que eu sustentei, que eu amei, tinha virado isso. Quando cheguei em casa, era quase meio-dia. A Jéssica estava na sala, no mesmo lugar de sempre. O Bruno tinha ido trabalhar. Entrei, fui direto para o meu quarto, peguei uma mala velha que eu tinha no armário e comecei a colocar algumas roupas dentro. Não muita coisa. O necessário. A Jéssica deve ter ouvido o barulho, porque apareceu na porta do quarto. O que o senhor está fazendo?
Continuei arrumando a mala, sem olhar para ela. Vou passar uns dias fora. Ela deu risada. Fora onde? O senhor nem tem família. Era verdade. Meus pais já tinham morrido. Meus irmãos estavam espalhados pelo Brasil. A gente mal se falava. A Neuza não tinha mais ninguém. Eu estava sozinho. Mas não ia dar o gostinho para ela de saber disso. Não é da sua conta. Fechei a mala, passei por ela e desci as escadas. Ela veio atrás. O senhor vai fugir, é? Vai abandonar a própria casa? Parei na porta. Olhei para ela. Não, só vou pensar. E quando eu voltar, quero vocês fora daqui. Saí. Peguei a mala e fui andando pela rua. Não sabia para onde ir. Não tinha amigo íntimo, não tinha parente perto. Andei sem rumo até cansar. Sentei num ponto de ônibus e fiquei ali, segurando aquela mala ridícula, me sentindo o homem mais patético do mundo. Um velho expulso da própria casa. Porque era isso. Eu tinha saído. Eles tinham me expulsado sem nem precisar abrir a boca. Fiquei ali umas 2 horas, vendo o ônibus passar, gente ir e vir, até que reconheci alguém. Era o Moacir, um caminhoneiro velho que eu conhecia dos tempos de estrada. Ele estava passando com uma sacola de compras. Me viu e parou. Walter, é você? Levantei, cumprimentei ele. A gente conversou ali mesmo, na calçada. Ele perguntou da vida. Eu contei por alto. Não falei dos detalhes, mas acho que ele percebeu que algo estava errado. Tá precisando de ajuda? Pensei em negar, mas estava cansado de fingir. Tô, Moacir. Tô precisando de um lugar para ficar uns dias. Ele não perguntou mais nada. Vem comigo. Tenho um quartinho nos fundos de casa, uso para guardar coisa. Mas tem uma cama, dá para você ficar. Agradeci, peguei minha mala e fui com ele. A casa dele era simples, num bairro popular. O quartinho era pequeno, apertado, cheirava a mofo, mas tinha uma cama, e era melhor que ficar na rua. Fiquei 3 dias lá, 3 dias pensando, remoendo, tentando entender onde eu tinha errado. O Moacir me tratou bem, me dava café de manhã, a gente conversava sobre os velhos tempos. Ele não perguntava o que tinha acontecido, e eu agradecia por isso. No 3º dia, ele sentou do meu lado na varanda e falou: Walter, não sei o que aconteceu, mas sei que você é um homem bom, e homem bom não merece sofrer. Resolve isso, do jeito que tiver que resolver. Voltei para casa no 4º dia. Era uma quarta-feira, de manhã. Abri a porta com a minha chave e entrei. A casa estava uma bagunça. Roupa espalhada, louça acumulada na pia, cheiro ruim. Subi para o meu quarto. A porta estava aberta. Entrei e gelei. Eles tinham mexido nas minhas coisas. A cômoda estava revirada, gavetas abertas, meu armário aberto. Procurando o quê? Dinheiro? Documentos? Desci correndo. A Jéssica estava dormindo no sofá. Acordei ela sacudindo o ombro dela. O que vocês fizeram no meu quarto? Ela esfregou os olhos irritada. A gente só estava procurando a escritura da casa. Senti a raiva subindo. Pra quê? Ela se sentou, me olhou com aquela cara de deboche. Pra ver se tá tudo certinho. Afinal, um dia isso aqui vai ser nosso mesmo. Não consegui segurar. Gritei. Gritei pela primeira vez em meses. Isso aqui é meu. Meu, entendeu? Eu construí isso. Eu paguei cada tijolo dessa casa com o meu suor. E vocês não vão tomar nada. Ela levantou, me encarou. O senhor é um velho louco, ridículo. Devia era agradecer que a gente ainda tá aqui fazendo companhia pro senhor. Companhia. Como se tivessem fazendo um favor. Foi aí que eu vi. Em cima da mesinha de centro. Um envelope. Reconheci. Era onde eu guardava um dinheiro. Dinheiro que eu tinha economizado da aposentadoria. Peguei o envelope. Tava vazio. Cadê o dinheiro que tava aqui? Ela deu de ombros. A gente precisava. Pegou emprestado. Emprestado. Sem pedir. Sem avisar. Simplesmente pegaram. Senti algo quebrar dentro de mim. Não era raiva. Era outra coisa. Era a certeza de que eu tinha perdido meu filho. De que o Bruno que eu conhecia não existia mais. Ou talvez nunca tivesse existido. Talvez eu só tivesse criado na minha cabeça um filho que nunca foi real. Naquela noite, quando o Bruno chegou, eu estava esperando ele na sala, sentado no escuro. Ele acendeu a luz e levou um susto. Pai, o senhor voltou? Não respondi. Só olhei para ele. Ele sentou nervoso. Olha, pai, sobre o dinheiro, a gente vai devolver. É que surgiu uma emergência e... Levantei a mão.
Ele parou de falar, e eu falei devagar, pausado, para cada palavra entrar bem fundo. Amanhã de manhã, eu quero vocês fora dessa casa. Eu não me importo para onde vocês vão, mas quero vocês fora. Ele riu. Aquela risada de desprezo. Pai, já falamos isso. A gente não vai sair. Me levantei. Então eu faço vocês saírem. Ele me olhou desafiador. Ah, é? E como? Eu não tinha resposta, mas ia achar uma. Na manhã seguinte, acordei com um barulho vindo da cozinha. Desci e encontrei o Bruno fazendo café. Tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Ele me viu e nem cumprimentou. Pegou a xícara e saiu. A Jéssica ainda estava dormindo. Olhei para aquela cozinha bagunçada, para o chão sujo, para as panelas empilhadas na pia e senti um cansaço profundo. Não era cansaço do corpo, era da alma. Daquele tipo que nenhum sono resolve. Sentei na mesa e comecei a pensar de verdade. Eu tinha duas opções. Ou continuava ali, sendo humilhado, vendo minha casa ser tomada aos poucos, esperando morrer para eles ficarem com tudo. Ou eu reagia. E para reagir eu precisava ser esperto. Mais esperto do que eles achavam que eu era. Terminei meu café, subi para o quarto e comecei a revirar gavetas. Procurei a escritura da casa. Não achei. Eles tinham escondido. Ou levado. Não sabia. Liguei para o cartório. A moça que atendeu foi educada. Expliquei que tinha perdido a escritura e precisava de uma segunda via. Ela disse que eu podia ir lá pessoalmente pedir, mas ia demorar uns dias. Agradeci e desliguei. Depois liguei para outro lugar. Para o banco onde eu tinha conta. Falei com o gerente, um rapaz que sempre me tratou bem. Expliquei que precisava fazer algumas mudanças. Ele marcou uma reunião para tarde. Saí de casa sem avisar ninguém. Fui direto para o banco. O gerente me recebeu numa salinha reservada. Sentei, respirei fundo e contei a situação. Não tudo, mas o suficiente. Disse que meu filho estava morando comigo, que a convivência estava difícil e que eu queria proteger meu patrimônio. Ele entendeu. Me explicou algumas coisas. Disse que eu podia fazer um testamento, deixando a casa para quem eu quisesse. Ou até vender a casa se eu quisesse. Mas vender para quem? Para onde eu ia? Saí de lá com a cabeça cheia. Andei pela rua, entrei num bar pequeno, pedi um café. Fiquei ali, olhando pela janela, vendo a vida passar. Gente rindo, conversando, vivendo. E eu ali, sozinho, tentando descobrir como expulsar o próprio filho de casa. Que tipo de pai faz isso? Mas que tipo de filho rouba do pai? Que tipo de filho espera o pai morrer para ficar com o que é dele? Voltei para casa no final da tarde. Quando cheguei, tinha um carro parado na frente. Não reconheci. Entrei e ouvi vozes na sala. Vozes de gente estranha. Fui até lá e encontrei o Bruno, a Jéssica e mais duas pessoas que eu nunca tinha visto. Um rapaz de barba e uma moça loira. Eles estavam rindo, conversando alto, tinha cerveja na mesa. O Bruno me viu e fez um gesto vago. Oi, pai. Esses são os amigos da Jéssica. Vieram fazer uma visitinha. Visitinha. Na minha casa. Sem me perguntar. Sem me avisar. Olhei para aquela cena e senti um nó na garganta. Eles tinham transformado minha casa em point deles. Subi para o quarto sem dizer nada. Tranquei a porta. Deitei na cama e olhei para o teto. Ouvia as risadas lá embaixo. A música. O barulho. E pensei em quanto tempo mais eu ia aguentar aquilo. Naquela noite, não consegui dormir de novo. Fiquei deitado, pensando na Neuza, em como ela lidaria com aquilo. Ela sempre foi mais firme que eu nas decisões. Eu era o que cedia, o que relevava. Ela não. Ela botava ordem. E agora ela não estava mais aqui. E eu estava sozinho, tentando ser forte, mas sentindo que estava desmoronando por dentro. Às 3 da madrugada levantei. Fui até o armário e peguei uma caixa velha que eu guardava lá em cima. Dentro tinha fotos antigas, documentos, lembranças. Encontrei uma foto minha com o Bruno. Ele devia ter uns 6 anos. Estava no meu colo, sorrindo, segurando um carrinho de brinquedo que eu tinha dado no aniversário dele. Lembrei daquele dia. Lembrei de como ele ficou feliz, de como me abraçou, de como disse que eu era o melhor pai do mundo. Olhei para aquela foto e não reconheci mais aquele menino. Onde ele tinha ido? Quando tinha sumido? Guardei a foto de volta e fechei a caixa. Não adiantava ficar no passado. O presente era outro, e eu precisava lidar com ele.
No dia seguinte, de manhã cedo, antes de qualquer um acordar, saí de casa de novo. Fui até a casa do Moacir. Bati na porta. Ele abriu de pijama, surpreso. Walter, tudo bem? Entrei, sentei na mesa da cozinha dele e contei. Contei tudo, desde o começo. Ele me ouviu em silêncio tomando café, balançando a cabeça. Quando terminei, ele soltou um palavrão baixinho. Cara, que situação. Seu filho tá te explorando. Eu sabia, mas ouvir de outra pessoa tornava aquilo mais real, mais doloroso. Eu não sei o que fazer, Moacir. Ele coçou a barba, pensou um pouco. Olha, legalmente é complicado, mas você não precisa jogar limpo com quem não tá jogando limpo com você. Tem outras formas. Perguntei o que ele queria dizer. Ele se levantou, pegou uma caderneta velha, anotou um nome e um telefone. Esse aqui é o Toninho, eletricista. Conhece tudo de instalação. Se você quiser dificultar as coisas lá em casa, ele pode te ajudar. Peguei o papel. Entendi o que ele estava sugerindo. Você acha que eu deveria? Ele deu de ombros. Acho que você deveria fazer o que for necessário para recuperar sua paz. Voltei para casa com aquele papel no bolso. Não sabia se ia usar, mas ter a opção ali na mão me dava uma sensação estranha. Uma sensação de que talvez eu não fosse tão impotente quanto estava me sentindo. Quando cheguei, a casa estava vazia. O Bruno no trabalho. A Jéssica tinha saído, provavelmente para casa de alguma amiga. Aproveitei. Peguei o telefone e liguei para o Toninho. Ele atendeu na segunda chamada. Expliquei quem eu era. Disse que o Moacir tinha me indicado. Contei a situação, resumido. Ele ouviu tudo e deu uma risada curta. Entendi. Quer que eu dê um jeito na instalação elétrica? É isso? Confirmei. Ele pensou um pouco. Posso ir aí amanhã, de manhã cedo. Mas você precisa ter certeza disso, viu? Porque uma vez que eu mexo vai ficar meio complicado para eles. Desliguei o telefone e fiquei parado na cozinha. Complicado. Era exatamente o que eu queria. Queria que eles sentissem um pouco do desconforto que eu estava sentindo. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim hesitava. Era certo fazer isso? Era certo sabotar a própria casa? Mas aí lembrei da frase do Bruno. Quando o Senhor morrer, essa casa vai ser minha de qualquer jeito. Lembrei do dinheiro roubado, das minhas coisas reviradas, do desrespeito diário. E a hesitação passou. No dia seguinte, o Toninho apareceu às 7 da manhã. Era um homem baixo, de boné, com uma maleta de ferramentas. Mostrei para ele o quadro de energia. Ele abriu, olhou e assentiu. Tranquilo, vou fazer uns ajustes aqui. Nada perigoso, mas vai dar bastante dor de cabeça. Fiquei ali, vendo ele trabalhar, mexendo em fios, trocando disjuntores de lugar, fazendo coisas que eu não entendia. Meia hora depois ele fechou tudo. Pronto! De vez em quando a energia vai cair sozinha, principalmente se ligarem muita coisa ao mesmo tempo, e vai ser difícil descobrir o problema. Paguei ele em dinheiro. Ele saiu pela porta dos fundos. E eu fiquei ali, esperando. O Bruno e a Jéssica voltaram à tarde. Ela foi direto ligar a TV, o ar-condicionado, o ventilador, e uns 5 minutos depois, tudo apagou. Ouvi ela gritar lá de dentro. Bruno, a energia caiu! Ele veio ver. Tentou religar no quadro. Funcionou. Mas meia hora depois, caiu de novo. Fiquei no meu quarto, ouvindo a confusão. E pela primeira vez em semanas, dei um sorriso. Passaram 2 dias. A energia caía 3, 4 vezes por dia. Sempre quando eles ligavam alguma coisa. TV, chuveiro, micro-ondas. Não tinha padrão. Era aleatório. E isso deixava eles loucos. O Bruno chamou um eletricista. O cara veio, olhou tudo, mexeu no quadro e disse que não achava problema nenhum. Cobrou R$ 200 pela visita. O Bruno pagou, irritado. No dia seguinte, a energia caiu de novo. A Jéssica começou a reclamar alto. Dizia que aquela casa era velha, que estava caindo aos pedaços, que não dava mais. O Bruno concordava. Mas não falavam em sair. Só reclamavam. E eu ficava ali, quieto, assistindo. A cada queda de energia, eu sentia uma satisfação pequena, mas real. Não era vingança, era justiça. Era eles sentindo um pouquinho do incômodo que eu sentia todo dia. Mas eu sabia que só isso não ia resolver. Eles eram teimosos, acomodados. Iam continuar ali reclamando, mas sem sair. Eu precisava de outra coisa,
algo mais. Foi aí que eu lembrei de uma conversa antiga com a Neuza. Anos atrás, quando o Bruno era adolescente, a gente conversava sobre herança, sobre testamento. Ela sempre dizia: Walter, a gente precisa deixar tudo organizado, para não dar problema depois. Eu sempre empurrava com a barriga. Achava que tinha tempo, mas ela tinha razão. Peguei o telefone e liguei pro advogado, aquele mesmo que eu tinha ido. Marquei uma reunião. Fui no dia seguinte, de manhã cedo. Sentei na frente dele e fui direto. Eu quero fazer um testamento e quero deixar a casa para outra pessoa. Ele me olhou surpreso. Outra pessoa? O senhor tem outro filho? Neguei com a cabeça. Não, mas tenho uma ideia. Expliquei. Ele anotou tudo. Disse que era possível, mas que eu precisava ter certeza. É uma decisão pesada, seu Walter. Eu tinha certeza. Saí de lá com os papéis para assinar, mas ainda não assinei. Guardei, porque queria ver. Queria dar uma última chance. Não pro Bruno, para mim mesmo, para ter certeza de que eu estava fazendo o certo. Voltei para casa e encontrei a Jéssica na cozinha. Ela estava jogando fora a comida da geladeira. Minha comida. O que você está fazendo? Ela nem olhou para mim. Tá tudo vencido. Vou jogar fora. Não estava vencido. Eu tinha comprado aquilo 2 dias atrás. Mas ela jogou mesmo assim. Abri a boca para falar alguma coisa, mas fechei. Não adiantava. Subi pro quarto. Sentei na cama. E naquele momento, eu tomei a decisão de verdade. Não ia dar mais chance nenhuma. Peguei os papéis do testamento. Li de novo, cada linha. E decidi que ia assinar. Mas antes, eu precisava fazer uma coisa. Desci até a sala. O Bruno estava sentado no sofá, mexendo no celular. Sentei na poltrona do lado. Ele me olhou de lado. Que foi? Respirei fundo. Bruno, eu queria ter uma última conversa com você. De verdade, sem briga. Ele suspirou, mas largou o celular. Fala. Olhei para ele, pro meu filho, e tentei encontrar algo ali. Um resquício do menino que eu conhecia. Por que você está fazendo isso comigo? Ele franziu a testa. Fazendo o quê? Não acreditei que ele estava fingindo. Morando aqui de graça, desrespeitando minha casa, mexendo nas minhas coisas, pegando meu dinheiro sem pedir. Isso. Por quê? Ele deu de ombros. Porque eu sou seu filho, pai. E essa casa um dia vai ser minha mesmo. Então tanto faz. Tanto faz. Como se minha existência fosse irrelevante. E você acha certo isso? Acha certo me tratar assim? Ele me olhou com uma frieza que me gelou. Pai, o senhor passou a vida inteira fora, trabalhando, na estrada. Eu mal via o senhor. Cresci praticamente sem pai. Então agora que eu preciso de ajuda, o senhor vem reclamar? Acho que o senhor me deve, sim. Me deve. Como se tudo que eu fiz não valesse nada. Como se cada dia que eu passei longe de casa não fosse para dar uma vida melhor para ele. Senti algo se romper dentro de mim. Não era raiva. Era desilusão completa. Bruno, eu trabalhei para te dar tudo. Para você não passar o que eu passei. Paguei escola, faculdade. Dei tudo o que você pediu. E você acha que eu te devo? Ele cruzou os braços. Dever de pai é estar presente. E o senhor não estava. Levantei da poltrona. Não ia conseguir continuar aquela conversa sem explodir. Tá bom, Bruno. Obrigado por deixar claro o que você pensa de mim. Subi pro quarto. Peguei os papéis do testamento e assinei. Cada página. Com raiva. Com dor. Mas assinei. No dia seguinte, levei os documentos pro advogado. Ele conferiu tudo, registrou e me entregou uma cópia. Pronto, seu Walter. Tá feito. Guardei aquele papel como se fosse ouro. Porque era. Era minha garantia de que o Bruno não ia ficar com nada. Voltei para casa diferente, mais leve, como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Não ia contar para ele. Não ainda. Ia deixar ele acreditar que tinha ganhado. Ia deixar ele se acomodar. E quando chegasse a hora certa, ele ia descobrir. Mas por enquanto, eu tinha outras coisas para fazer. A energia continuava caindo. E eu tinha outros planos. Liguei pro Toninho de novo. Tem como piorar? Ele riu do outro lado da linha. Sempre tem, chefe. Sempre tem. Ele voltou 2 dias depois. Dessa vez mexeu no encanamento também. Nada perigoso, ele garantiu. Mas suficiente para a água ficar caindo fraca. Muito fraca. Quase nada. É só fechar um registro aqui, diminuir a pressão. Eles vão achar que é problema na rua. E quando chamarem a companhia de água, não vão achar nada errado. Paguei ele de novo.
E esperei. No dia seguinte, a Jéssica tentou tomar banho. A água saiu fraquinha. Ouvi ela gritando do banheiro. Bruno, a água tá horrível. Ele foi ver. Abriu a torneira da cozinha. Mesma coisa. Pouquíssima pressão. Ligou para a companhia de água. O atendente disse que não tinha registro de problema na região, que iam mandar alguém verificar, mas ia demorar uns dias. Dias viraram uma semana. O técnico da companhia veio, olhou o cavalete, olhou os canos da rua, disse que estava tudo normal, que o problema devia ser interno. Cobrou 150 pela visita. O Bruno pagou, cada vez mais irritado. A água continuou fraca, e a energia continuava caindo. A casa estava virando um inferno para eles. E para mim estava cada vez melhor, mas eu sabia que ainda não era suficiente. Eles eram teimosos demais. Iam reclamar, iam sofrer, mas não iam sair. Eu precisava de algo mais drástico, algo que fizesse eles quererem sair por vontade própria. E foi aí que eu tive a ideia, a melhor ideia. Uma ideia que ia mudar tudo. Peguei o telefone, liguei para um número que eu tinha guardado fazia anos. Um número que eu nunca achei que ia usar, mas agora precisava. A pessoa atendeu na terceira chamada. Alô? Reconheci a voz, mesmo depois de tanto tempo. Oi, sou eu, Walter. Do outro lado, silêncio. Depois, uma respiração funda. Walter? Depois de quantos anos? Sorri. Pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Eu sei, mas eu preciso de um favor. Um grande favor. A pessoa do outro lado hesitou. Que tipo de favor? Expliquei. Rápido. Direto. Quando terminei, a pessoa ficou em silêncio por longos segundos. Pensei que ia negar, mas então ouvi. Tá bom, eu ajudo. Quando você quer que eu vá aí? Meu coração acelerou. Quanto antes, melhor. A pessoa concordou. Amanhã de tarde eu apareço. Desliguei o telefone e respirei fundo. Amanhã tudo ia começar a mudar de verdade. E o Bruno não fazia ideia do que estava por vir. Acordei no dia seguinte com um frio na barriga. Aquele tipo de nervosismo misturado com ansiedade. Não era medo. Era expectativa. Expectativa de que finalmente as coisas iam começar a andar. Tomei meu café devagar, olhando pela janela, esperando. O Bruno tinha saído cedo para o trabalho. A Jéssica ainda estava dormindo. A casa estava em silêncio. Um silêncio pesado, carregado. 2 da tarde a campainha tocou. Levantei rápido, fui até a porta e abri. Lá estava ela. Helena, a irmã da Neuza. A única pessoa da família da minha esposa que ainda tinha contato comigo. Ela estava mais velha, cabelo grisalho, uns quilos a mais, mas o sorriso era o mesmo. Walter me abraçou apertado. Senti um nó na garganta. Fazia 4 anos que a gente não se via. Desde o enterro da Neuza. Ela entrou, olhou em volta e franziu a testa. Meu Deus, Walter, que bagunça. Eu dei de ombros. Não sou eu, é o Bruno e a esposa dele. Ela sentou no sofá, jogou para trás uma almofada que estava jogada de qualquer jeito e me olhou séria. Então me conta direito. Pelo telefone você falou por cima, quero saber tudo. E eu contei. Do começo ao fim, tudo, cada detalhe. Ela me ouviu em silêncio, balançando a cabeça, apertando os lábios. Quando terminei, ela soltou um palavrão baixinho. Esse menino perdeu completamente a vergonha na cara. Concordei. Ela continuou. A Neuza deve estar se revirando no caixão. Ela amava esse menino. Fez tudo por ele. E é assim que ele te trata? Senti os olhos arderem. Não ia chorar. Não agora. Por isso que eu te chamei, Helena. Eu preciso de ajuda. Sozinho, eu não estou conseguindo. Ela assentiu, decidida. Você fez certo. Pode deixar. Eu vou ficar aqui uns dias. E vou botar ordem nessa casa. Helena não era de brincadeira. Eu sabia disso. A Neuza sempre dizia que a irmã dela era brava, firme, não levava desaforo de ninguém. E era exatamente disso que eu precisava. Alguém que não tivesse medo de encarar o Bruno. Alguém que falasse as verdades na cara dele. Porque eu, o pai, já não tinha mais autoridade nenhuma. Mas a tia da falecida mãe dele, isso era outra história. Helena subiu, deixou a mala dela no quarto de hóspedes e desceu. Colocou uma roupa mais confortável e começou a arrumar a casa. Juntou roupa suja, lavou louça, limpou a sala. Eu tentei ajudar, mas ela não deixou.
Você fica sentado aí, Walter. Eu resolvo. E resolveu. Em 2 horas a casa estava irreconhecível. Limpa, organizada, cheirando bem. Quando a Jéssica desceu, lá pelas 4 da tarde, levou um susto. Viu a casa limpa, viu a Helena na cozinha fazendo comida e parou na porta. Quem é a senhora? Helena nem olhou para trás. Continuou mexendo a panela. Sou a Helena, irmã da falecida esposa do Walter, tia do Bruno. E você deve ser a Jéssica. O tom dela era seco, direto. A Jéssica ficou sem saber o que dizer. Ah, eu sou. Helena se virou, encarou ela de cima a baixo e falou. Prazer. Vou ficar aqui uns dias ajudando o Walter. Ele tá precisando. Jéssica forçou um sorriso. Ah, que legal. Ele estava meio sozinho mesmo. Helena não sorriu de volta. Mas agora não tá mais. Jéssica subiu pro quarto sem dizer mais nada. Olhei para Helena e ela me piscou. Deixa comigo. Quando o Bruno chegou à noite, a primeira coisa que ele viu foi a mesa posta. Comida quentinha, a casa limpa. E a Helena sentada na cadeira, tomando café. Ele parou. Tia Helena. Ela levantou, abraçou ele. Mas não foi um abraço carinhoso. Foi protocolar. Oi, Bruno. Fazia tempo. Ele estava claramente desconfortável. Fazia. O que a senhora está fazendo aqui? Ela sentou de novo, cruzou os braços e falou firme. Seu pai me chamou. Disse que estava precisando de ajuda. E eu vim. Vou ficar uns dias. O rosto do Bruno fechou. Ele olhou para mim. Eu desviei o olhar. Ele sabia. Sabia que eu tinha trazido reforço. E não gostou. Entendo. Foi tudo que ele disse. Sentou, comeu em silêncio e subiu para o quarto. Naquela noite, deitado na cama, eu ouvi eles conversando no quarto. A voz da Jéssica era alta, irritada. Quem é aquela velha? Por que ela está aqui? O Bruno respondia baixo. Eu não entendia, mas dava para sentir a tensão. Eles não tinham gostado. E era exatamente isso que eu queria. Queria que eles se sentissem invadidos, desconfortáveis, do mesmo jeito que eu me sentia. Nos dias seguintes, Helena assumiu o comando da casa. Acordava cedo, fazia café, limpava tudo. Quando a Jéssica descia e deixava a louça suja, Helena lavava, mas não calada. Falava alto. Olha, Jéssica, quando a gente usa uma louça, a gente lava. É assim que funciona numa casa. Jéssica revirava os olhos, mas não respondia, porque responder para Helena não era fácil. Ela não recuava. Um dia, a Jéssica deixou roupa molhada no tanque por 2 dias. Começou a cheirar mofo. Helena pegou a roupa, levou até o quarto deles, bateu na porta e devolveu. Isso aqui é seu. Lava direito e pendura, senão vai estragar. Jéssica pegou a roupa com cara de raiva, mas não falou nada. Bruno também não, porque sabia que se metesse a mãe no meio, a Helena ia descer o verbo nele. E foi o que aconteceu numa noite. O Bruno chegou reclamando da comida. Tá muito salgado. Helena estava lavando louça. Parou, se virou, enxugou as mãos no pano e caminhou até a mesa. Sentou na frente dele. Bruno, desde que eu cheguei aqui, eu tô cozinhando, limpando, cuidando dessa casa. Porque seu pai estava sozinho fazendo tudo. Você e sua esposa moram aqui de graça, não ajudam em nada. E ainda reclamam da comida? Ele tentou desviar. Não é isso, tia. É que ela não deixou ele terminar. É isso sim. Você esqueceu de onde você veio? Esqueceu tudo que seus pais fizeram por você? Sua mãe, que era minha irmã, trabalhou até o último dia da vida dela para te dar o melhor. E seu pai rodou o Brasil inteiro, longe de casa, para você ter tudo. E é assim que você agradece? Morando de favor, explorando ele, desrespeitando? O Bruno ficou vermelho. A senhora não sabe de nada. Helena deu uma risada curta. Eu sei mais do que você imagina. Sua mãe me contava tudo, cada sacrifício, cada ausência, e ela tinha orgulho de você. Mas se ela tivesse viva hoje e visse o que você virou, ela ia ter vergonha. Aquilo acertou fundo. Vi nos olhos do Bruno. Mas ele não falou nada. Levantou da mesa e subiu. Bateu a porta do quarto. Helena voltou para a pia. Continuou lavando a louça, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei sentado, impressionado. Aquilo que eu nunca consegui dizer, ela tinha dito. Com força, com verdade. Olhei para ela e murmurei um obrigado baixinho.
Ela me olhou de lado e sorriu. Ainda não acabou, Walter. Ainda tem mais. Nos dias seguintes, a presença da Helena tornou a casa insuportável para eles. Não era só a organização, era o controle. Era o fato de que agora tinha alguém ali fiscalizando, cobrando, falando as coisas na cara. A Jéssica começou a sair mais, passar o dia fora, voltar só para dormir. O Bruno ficava cada vez mais calado, mais fechado, quase não olhava para mim. Até que uma noite, ele explodiu. Foi numa sexta. Ele chegou tarde, cansado, e encontrou a Helena sentada na sala, vendo televisão. Ele foi direto ao ponto. Tia, com todo respeito, mas a senhora não mora aqui. Não tem que ficar controlando tudo. Helena desligou a TV, se levantou e olhou para ele com uma dureza que eu nunca tinha visto. Eu não moro aqui não, mas seu pai mora, e essa é a casa dele, e enquanto ele me quiser aqui, eu fico. Bruno olhou para mim. Pai, é sério isso? O senhor vai deixar ela continuar aqui? Eu olhei de volta. Firme. Pela primeira vez em meses, firme. Vou, porque ela tá me ajudando, coisa que você não faz. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Tá bom. Então vocês escolheram. E subiu. Naquela noite, eles discutiram alto. Muito alto. Eu e a Helena ouvíamos lá de baixo. A Jéssica gritava que não aguentava mais, que queria sair, que aquela casa estava insuportável. E o Bruno? O Bruno não discordava. Na manhã seguinte, o Bruno desceu com 2 malas na mão. A Jéssica vinha atrás carregando uma mochila e uma sacola. Eu estava na cozinha tomando café. A Helena estava fritando o ovo. Quando vi eles com as malas, meu coração disparou. Será que finalmente? O Bruno parou na porta da cozinha, me olhou e falou: a gente vai passar uns dias na casa da mãe da Jéssica. Não dá mais para ficar aqui. Não era para sempre. Era temporário. De novo. Senti a decepção subir. Mas a Helena foi mais rápida. Virou com a espátula na mão e falou: ótimo, levem tudo de uma vez, porque quando voltarem, as coisas vão estar diferentes. O Bruno franziu a testa. Como assim diferentes? Ela desligou o fogo, cruzou os braços e encarou ele. Seu pai não vai mais ser tratado como empregado, e vocês não vão mais morar aqui de graça. Então, se voltarem, voltam como visita. Entendeu? Jéssica bufou lá de trás. Ah, para com isso. Essa casa nem é sua. Helena deu 2 passos na direção dela. Não é minha, mas também não é sua, e nunca vai ser. A tensão no ar era palpável. O Bruno puxou a Jéssica pelo braço. Vamos! E saíram. A porta bateu. Eu fiquei parado, olhando para a porta fechada. Eles tinham ido, mas não de verdade. Iam voltar. Eu sabia. Helena sentou do meu lado. Respira, Walter. Isso é só o começo. Perguntei o que ela queria dizer. Ela sorriu. Eles vão voltar. E quando voltarem, a gente precisa estar preparado. Porque aí sim vai ser a hora de dar o checkmate. Não entendi na hora, mas confiei nela. Porque se tinha alguém que sabia o que estava fazendo, era a Helena. Os dias seguintes foram estranhos. A casa vazia. Só eu e a Helena. Ela continuou cuidando de tudo. Mas agora tinha uma leveza. A gente conversava. Lembrava da Neuza, dos velhos tempos. Ela me contava histórias que eu não conhecia, de quando a Neuza era jovem antes de me conhecer. E eu ria. Ria de verdade. Algo que não fazia meses. A casa voltou a ser minha. E aquilo era bom. Muito bom. Mas no fundo eu sabia. Sabia que eles iam voltar. E eu estava certo. 5 dias depois, a campainha tocou. Tarde da noite. Era o Bruno. Sozinho. Sem a Jéssica. Sem malas. Abri a porta. Ele estava com a cara cansada. Olheiras fundas. Oi, pai. Não respondi. Só deixei ele entrar. Ele foi direto para a sala. Sentou no sofá. A Helena estava no quarto, já tinha ido dormir. Era só eu e ele. Sentei na poltrona. Esperei. Ele demorou para falar. Ficou olhando para o chão, mexendo nas mãos. Até que soltou. A mãe da Jéssica só deixou a gente ficar 3 dias. Depois mandou a gente sair. Falou que não ia sustentar casado. Senti uma pontada de satisfação. Então ela sentiu o que eu senti. E aí, ele suspirou. A gente tá num hotel barato, mas não dá para ficar muito tempo. Tá caro. Cruzei os braços. E o que você quer de mim, Bruno? Ele levantou os olhos. Queria conversar, sem briga. De verdade. Concordei. Fala. Ele respirou fundo.
Eu sei que eu errei. Eu sei que exagerei. A Jéssica também. Mas, pai, eu sou seu filho. E a gente não tem para onde ir. Senti o aperto no peito. Porque era verdade. Ele era meu filho. Mas também era verdade tudo que ele tinha feito. Bruno, você me desrespeitou. Você e a Jéssica transformaram minha casa num inferno. Pegaram meu dinheiro sem pedir. Disseram na minha cara que estavam esperando eu morrer para ficar com o que é meu. Como você espera que eu confie em você de novo? Ele balançou a cabeça. Eu falei aquilo na raiva, pai. Não era sério. Não acreditei. Era sim. Você acreditou no que disse. E isso não sai da minha cabeça. Ele se levantou nervoso. Então o que eu faço? Hein, pai? Fico na rua? É isso que o senhor quer? Levantei também. Não. O que eu quero é respeito. O que eu quero é que você reconheça o que fez. E que mude, de verdade. Ele passou a mão no rosto, cansado. Tá bom. Eu reconheço. Eu errei. Peço desculpas. Agora deixa eu voltar. Balancei a cabeça. Não é tão simples. Ele me olhou com raiva. Por que não? O senhor não me perdoa, é isso? Respirei fundo. Eu te perdoo, Bruno. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa deixar você voltar para fazer tudo de novo. Ele deu uma risada amarga. Então é isso? Vou ficar na rua? Olhei nos olhos dele. Você é adulto, casado, tem emprego, aluga um lugar, vive a sua vida. Ele ficou parado, me encarando. E então soltou algo que me surpreendeu. O senhor mudou, pai. Ficou frio, egoísta. Minha mãe não ia gostar disso. Senti a raiva subir. Não usa sua mãe contra mim, Bruno. Sua mãe te amava. Mas ela também te educou para ser um homem de respeito. E você não está sendo. Ele riu de novo, mas era uma risada sem alegria. Respeito. O senhor fala de respeito, mas está me jogando na rua. Eu não tô te jogando na rua. Tô te ensinando a caminhar com as próprias pernas. Coisa que eu devia ter feito faz tempo. Ele pegou a chave do carro no bolso. Tá bom, pai. Entendi. Não preciso mais de nada aqui. E foi em direção à porta. Mas antes de sair, virou para mim. Só queria que o senhor soubesse de uma coisa. Eu trabalhei durante anos naquela empresa e fui demitido semana passada. Gelei. O quê? Ele deu um sorriso triste. É, por isso que eu estava precisando ficar aqui. Não por comodismo, porque eu não tenho mais emprego, não tenho dinheiro e agora não tenho nem meu pai. E saiu. A porta fechou. Fiquei parado ali, no meio da sala, processando o que ele tinha dito. Demitido. Ele tinha sido demitido. E não me contou. Por quê? Orgulho? Vergonha? Subi correndo as escadas. Bati na porta do quarto da Helena. Ela abriu, com cara de sono. O que foi? Contei. Ela ficou em silêncio, pensando. Depois falou. Walter, isso muda as coisas? Pensei. Pensava muito. Eu não sei. Ela colocou a mão no meu ombro. Então dorme. E amanhã você decide. Não dormi. Passei a noite toda acordado, pensando. Se ele tivesse me contado logo, tivesse sido honesto, eu teria ajudado. Claro que teria. Mas ele escondeu. Mentiu. Agiu como se tudo fosse um direito dele. E agora? Agora eu devia voltar atrás? Deixar ele voltar porque estava desempregado? Ou manter minha posição? De manhã, tomei a decisão. Peguei o telefone e liguei para o Bruno. Ele atendeu na quinta chamada. Alô? A voz dele era fria. Bruno, a gente precisa conversar. De novo. Mas dessa vez com a verdade na mesa. Toda a verdade. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Tá bom, eu vou aí à tarde. Desliguei. Olhei para Helena, que estava sentada na mesa tomando café. Ela me olhou de volta. Vai deixar ele voltar? Balancei a cabeça. Não sei ainda, mas preciso ouvir ele, direito. E então eu decido. Ela assentiu. Tá certo. Mas não deixa ele te manipular, Walter. Ele é seu filho, mas você também tem o direito de ser respeitado. Quando o Bruno chegou, às 3 da tarde, eu e a Helena estávamos na sala esperando. Ele entrou, sentou e ficou olhando para o chão. Comecei. Por que você não me contou que foi demitido? Ele demorou para responder. Porque eu tinha vergonha. Vergonha. Pela primeira vez ele parecia sincero. E por que agir daquele jeito? Desrespeitando, pegando dinheiro, dizendo aquelas coisas? Ele suspirou. Porque eu estava com raiva, pai. Raiva de ter falhado. Raiva de ter que voltar para casa do meu pai. Raiva de não conseguir sustentar minha esposa. E acabei descontando no senhor. Era a primeira vez que ele assumia.
De verdade. Olhei para Helena. Ela continuava séria. Olhei de volta para o Bruno. E tomei minha decisão. Capítulo 9. Respirei fundo e falei devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Bruno, eu entendo que você está passando por um momento difícil. Entendo a raiva, a frustração. Mas isso não justifica o jeito que você me tratou. Não justifica nada do que aconteceu. Ele continuou olhando para o chão. Eu continuei. Você quer voltar para cá? Quer que eu te ajude? Então vai ter que ser do meu jeito, com as minhas regras. Ele levantou os olhos, surpreso. Que regras? Cruzei os braços. Primeiro, você e a Jéssica pagam aluguel. R$ 300 por mês. Não é muito, mas é uma contribuição. Segundo, vocês cuidam da parte de vocês. Lavam a louça que usam, limpam o quarto, o banheiro. Não é minha obrigação fazer isso. Terceiro, tem prazo. 3 meses, no máximo. Tempo suficiente para você arrumar outro emprego e alugar um lugar de vocês. O rosto dele ficou vermelho. R$ 300? Pai, eu tô desempregado. Não recuei. Você recebe seguro-desemprego. E a Jéssica pode trabalhar também. Não quero desculpa. Ou aceita as condições, ou não volta. Helena continuava calada ao meu lado, mas eu sentia o apoio dela. O Bruno ficou em silêncio. Parecia que estava processando, calculando, pensando se valia a pena. Finalmente ele falou. E se eu não aceitar? Dei de ombros. Aí você resolve sua vida do jeito que der. Mas não vai ser aqui. Ele apertou os punhos. Via que ele estava lutando contra o orgulho, contra a raiva. Mas também via que ele não tinha escolha. E ele sabia disso. Tá bom, eu aceito. Assenti. E a Jéssica? Ela aceita também? Ele hesitou. Eu vou conversar com ela. Levantei. Então vai. E me dá uma resposta até amanhã, os dois juntos. Porque se for para voltar, ela precisa aceitar as regras também. Se não, nem adianta. Ele se levantou, sem olhar para mim, e foi embora. Quando a porta fechou, Helena soltou o ar que estava segurando. Você foi firme. Fez certo. Eu não tinha certeza. Não tinha certeza de nada. Mas era a única forma que eu via de não perder tudo. De não perder meu filho. Mas também não perder minha dignidade. No dia seguinte, eles apareceram. Os dois. Bruno e Jéssica. Ela estava com uma cara fechada, de quem tinha sido arrastada para ali. Sentaram no sofá. Eu e Helena ficamos de pé. O Bruno começou. A gente aceita. As condições. Todas. Olhei para Jéssica. E você? Aceita mesmo? Ou vai ficar reclamando, fazendo o corpo mole? Ela me olhou com raiva, mas respondeu. Eu aceito. Peguei um papel e uma caneta. Escrevi as regras. À mão. As 3 regras que eu tinha falado. E no final, coloquei. Prazo de 3 meses, a contar de hoje. Depois passei para eles. Vocês dois assinam, e eu assino. Fica como um acordo. O Bruno pegou a caneta, leu e assinou. Passou para Jéssica. Ela leu, bufou, mas assinou também. Eu assinei por último. E guardei o papel. Pronto. Agora é oficial. Vocês podem subir e arrumar o quarto de vocês. Eles subiram sem dizer nada. Helena me olhou. Você acha que vai dar certo? Dei de ombros. Não sei, mas pelo menos agora tá claro. Eles sabem o que eu espero. E sabem que tem prazo. Ela sorriu. Você tá diferente, Walter. Mais firme. Sua irmã ficaria orgulhosa. Senti um aperto no peito. Espero que sim. Nos primeiros dias foi estranho. Eles subiam e desciam. Quase não falavam comigo, mas cumpriam as regras. Lavavam a louça deles, limpavam o banheiro, pagaram os R$ 300 no terceiro dia. O Bruno colocou o dinheiro na minha mão sem olhar nos meus olhos. Eu guardei. Não era sobre o dinheiro, era sobre o respeito. A Helena continuou ali, e a presença dela fazia diferença. Mantinha o clima controlado. Sempre que a Jéssica começava a reclamar de alguma coisa, a Helena cortava. As regras são claras, Jéssica. Não gostou? Tem a rua. E ela calava. Porque sabia que a Helena não estava brincando. E o Bruno? O Bruno passou a sair todo dia, procurando emprego, entregando currículo, fazendo entrevista. Um dia ele chegou mais cedo, com um sorriso no rosto. Pequeno, mas era um sorriso. Consegui. Consegui uma entrevista numa empresa boa. Semana que vem. Senti um alívio. Que bom, Bruno. Boa sorte. Ele assentiu e subiu. Pela primeira vez em muito tempo,
Senti que talvez as coisas pudessem melhorar, mas a vida tem um jeito de te surpreender. E nem sempre é bom. 2 semanas depois eu estava na cozinha de manhã cedo quando ouvi um barulho estranho vindo do quarto deles. Um grito. Corri escada acima. A porta estava aberta. A Jéssica estava sentada na cama, chorando. O Bruno estava do lado dela, pálido. O que aconteceu? Ele me olhou com os olhos arregalados. Ela tá grávida, pai. Senti o mundo parar. Grávida. A Jéssica estava grávida. Olhei para ela. Ela continuava chorando, a mão na barriga. Tem certeza? Ela assentiu sem olhar para mim. Mostrou o teste de farmácia. 2 linhas. Positivo. Eu não sabia o que sentir. Felicidade, medo, preocupação, tudo ao mesmo tempo. Desci devagar. Sentei na mesa da cozinha. A Helena apareceu. O que foi? Contei. Ela ficou em silêncio. Depois sentou do meu lado. Isso complica tudo. Concordei. Porque complicava. Muito. Como eu ia botar eles para fora agora, com um bebê a caminho? Mas ao mesmo tempo, como eu ia aguentar mais tempo? O Bruno desceu meia hora depois. Sentou na minha frente. Pai, eu sei que a gente tinha um acordo. 3 meses. Mas agora, mudou tudo. Olhei para ele. Mudou como? Ele engoliu seco. A gente vai precisar de mais tempo. Para juntar dinheiro. Pro bebê. Para conseguir um lugar melhor. Senti a armadilha se fechando de novo. Quanto tempo? Ele deu de ombros. Não sei. Talvez 6 meses. 1 ano. Levantei da cadeira. Não, Bruno. O acordo era 3 meses. E continua sendo. Ele se levantou também, nervoso. Pai, vai nascer seu neto. O senhor não vai ajudar? Senti a culpa tentando me pegar. Mas resisti. Eu vou ajudar. Mas não significa que vocês vão ficar aqui para sempre. O acordo tá de pé. Ele balançou a cabeça incrédulo. O senhor é inacreditável. E subiu. Fiquei ali, parado, sentindo o peso daquela situação. Helena me olhou. Walter, o que você vai fazer? Respirei fundo. Vou manter minha palavra. 3 meses. Não importa o que aconteça. Ela assentiu. Vai ser difícil, com um bebê no meio disso tudo. Eu sabia. Sabia que ia ser a coisa mais difícil que eu já tinha feito. Mas também sabia que se eu cedesse agora, nunca mais ia ter minha casa de volta. Nos dias seguintes, a Jéssica usou a gravidez como desculpa para tudo. Não lavava a louça porque estava enjoada. Não limpava porque estava cansada. Ficava deitada no sofá o dia inteiro, de novo, como antes. E o Bruno não falava nada. Só ficava ali, protegendo ela, como se a gravidez fosse um escudo. Mas eu não cedi. Não limpei a louça dela. Não arrumei a bagunça. Deixei acumular. Até que um dia a Helena perdeu a paciência. Foi até o quarto deles, bateu na porta, e quando a Jéssica abriu, soltou tudo. Gravidez não é doença, menina. Milhões de mulheres grávidas no mundo trabalham, limpam, cuidam de casa. Você não é especial. Então levanta dessa cama e vem cuidar da sua parte. A Jéssica ficou boquiaberta. Tentou responder, mas a Helena não deixou. E outra coisa, grávida ou não, o acordo continua. 3 meses. E o relógio tá correndo. E fechou a porta. Voltou para a cozinha como se nada tivesse acontecido. Olhei para ela, impressionado. Ela deu de ombros. Alguém tinha que falar. E foi nesse momento que eu percebi. Eu não estava sozinho. Tinha a Helena. Tinha minha determinação. E tinha a verdade do meu lado. Não importava o que acontecesse. Não ia ceder. O tempo foi passando. Devagar. Pesado. Cada dia parecia uma eternidade. O Bruno conseguiu o emprego. Não era tão bom quanto o anterior, mas pagava. Ele começou a trabalhar, sair cedo, voltar tarde. A Jéssica continuava em casa, cada vez mais insuportável. Reclamava de tudo, da comida, do barulho, do calor, do frio. A gravidez tinha virado uma desculpa para tudo. E eu contava os dias. Faltavam 2 semanas para o prazo de 3 meses acabar. Uma noite, a Helena me chamou no quarto dela. Sentou na cama e me olhou séria. Walter, eu preciso voltar. Tenho compromissos na minha cidade. Fiquei aqui mais tempo do que planejava. Senti um aperto. Eu sei, e eu agradeço, Helena. De coração, você me salvou. Ela segurou minha mão. Mas você tá pronto agora. Tá mais forte. Não precisa mais de mim. Eu não tinha certeza, mas não ia segurar ela. Quando você vai?
Ela deu um sorriso triste. Amanhã cedo. No dia seguinte, despedi dela na porta. Foi difícil, porque ela tinha sido meu suporte. Minha força quando eu não tinha. Abracei ela apertado. Obrigado por tudo. Ela encostou a mão no meu rosto. Cuida de você, Walter. E não deixa ninguém te desrespeitar de novo. Você merece paz. E foi embora. Fiquei na porta, vendo o carro dela sumir na esquina, e senti o vazio voltar. Mas não era o mesmo vazio de antes. Era diferente. Porque agora eu sabia quem eu era. Sabia o que eu merecia. E não ia voltar atrás. Com a Helena longe, o Bruno e a Jéssica acharam que iam ter vida fácil de novo. Estavam enganados. No dia que o prazo de 3 meses completou, desci de manhã cedo. Eles ainda estavam dormindo. Coloquei o papel do acordo na mesa da cozinha, bem visível. E esperei. O Bruno desceu primeiro. Viu o papel, leu e me olhou. Pai, sobre isso, levantei a mão. O prazo acabou, Bruno, como combinado. Ele sentou nervoso. Mas pai, a Jéssica tá grávida. A gente ainda não conseguiu juntar dinheiro suficiente. Cruzei os braços. 3 meses, Bruno. Era o acordo, assinado por vocês dois. Ele passou a mão no cabelo desesperado. Pai, pelo amor de Deus, só mais 1 mês. Só 1. Balancei a cabeça. Não, porque 1 mês vira 2. 2 vira 6. E vocês nunca vão sair. Já passei por isso. A Jéssica desceu nesse momento. Ouviu a conversa. E explodiu. O senhor é um monstro. Vai colocar uma grávida na rua. Olhei para ela, sem medo, sem culpa. Não tô colocando ninguém na rua. Tô cobrando um acordo que vocês assinaram. Sabiam das condições. Tiveram 3 meses. Agora acabou. Ela começou a chorar. Um choro alto, dramático. Eu não acredito nisso. Que tipo de sogro faz isso? O Bruno se levantou. Veio na minha direção. E pela primeira vez, vi algo diferente no olhar dele. Não era raiva. Era desespero. Pai, por favor, eu tô te pedindo. Só mais um pouco de tempo. Senti o coração apertar. Porque era meu filho. Porque parte de mim queria ceder. Queria abraçar ele e dizer que estava tudo bem. Mas a outra parte, a parte que tinha sido humilhada, desrespeitada, saqueada, essa parte era mais forte. Bruno, eu te criei, te dei tudo, e você me tratou como lixo. Agora quer que eu tenha pena? Quer que eu esqueça tudo? Ele balançou a cabeça desesperado. Eu já pedi desculpas. O que mais o senhor quer? Respirei fundo. Quero que você assuma a sua vida, que seja homem, que cuide da sua família sem depender de mim. É isso que eu quero. Ele ficou parado, me encarando, e então algo quebrou nele. Caiu de joelhos, na minha frente, chorando. Pai, eu não tenho para onde ir. Eu não consigo. Eu preciso de você. Olhei para aquele homem ajoelhado no chão, meu filho, e senti algo estranho. Não era alegria, não era vingança, era tristeza. Tristeza profunda de ver como as coisas tinham chegado ali. Mas não cedi. Levanta, Bruno. Ele não levantou. Continuou ali, chorando. A Jéssica veio, puxou ele pelo braço. Vamos, Bruno. Não implora mais para ele. Não vale a pena. Ela me olhou com ódio puro. O senhor vai se arrepender disso. Quando o senhor ficar velho, doente, sozinho, vai lembrar desse dia. E não vai ter ninguém. Olhei para ela e falei calmo, firme. Eu já tô velho, já tô sozinho, mas prefiro isso do que ser desrespeitado na minha própria casa. Ela puxou o Bruno para cima. Eles subiram. E meia hora depois, desceram com as malas. Tudo. Levaram tudo. Passaram pela sala sem olhar para mim. Abriram a porta. E antes de sair, o Bruno parou. Virou para mim e disse baixinho. Eu espero que o senhor seja feliz, pai. Não era ironia. Era triste. Era real. E doeu. A porta fechou, e eu fiquei sozinho. Andei pela casa, vazia, silenciosa. Sentei no sofá, e pela primeira vez em meses, chorei. Chorei por tudo, pela dor, pela perda, pela solidão, mas também chorei de alívio. Porque tinha acabado, porque eu tinha recuperado minha casa, minha dignidade, minha paz. 3 semanas se passaram. A casa continuava vazia, mas era uma boa vazio. Um vazio que eu escolhi. Eu acordava cedo, tomava meu café, cuidava do quintal, conversava com vizinhos, assistia meu jornal, vivia, de verdade, sem peso,
sem angústia. Até que um dia a campainha tocou. Era meio-dia. Fui até a porta. Abri e gelei. Era o Bruno, sozinho, sem a Jéssica. Ele estava magro, olheiras fundas, barba por fazer. Me olhou e falou baixinho. Oi, pai. Não respondi. Só fiquei olhando. Ele continuou. Eu só vim te contar uma coisa. A Jéssica me deixou. Senti um choque. O quê? Ele deu um sorriso triste. Ela disse que não ia ficar com um fracassado, que ia embora para casa da família dela no interior. E foi. Levou tudo. Até o bebê. O bebê, meu neto, que eu nunca ia conhecer. Senti uma dor estranha. Bruno, Ele levantou a mão. Não, pai. Eu não vim Só vim pedir dizer nada. que o senhor tinha razão. Eu fui um péssimo filho. Desrespeitei o senhor. E agora tô pagando. Ele deu as costas. Ia embora. Mas eu não deixei. Segurei o braço dele. Espera. Ele parou. Se virou. Olhei nos olhos dele. E vi algo que não via fazia muito tempo. Vi o menino. O menino que eu criei. O menino que segurava minha mão. O menino que sorria. Entre. Ele arregalou os olhos. Pai? Assenti. Entra. Vamos conversar. Ele entrou. Sentamos na sala. E conversamos. De verdade. Ele me contou tudo. O desespero. O medo. A vergonha. E pediu desculpas. Desculpas de verdade. Não por necessidade, mas por arrependimento. E eu perdoei. Porque era meu filho. E porque eu entendia que errar faz parte. Mas não deixei ele voltar a morar comigo. Dei dinheiro para ele alugar um quarto. Dei apoio. Mas deixei claro, ele precisava caminhar sozinho. E ele entendeu. Pela primeira vez, entendeu. Hoje, 6 meses depois, o Bruno vem me visitar toda semana. Traz almoço. A gente conversa. Ri. E aos poucos a gente tá reconstruindo. Não do jeito que era, mas de um jeito novo. Um jeito mais verdadeiro. Ele conseguiu um emprego melhor. Tá juntando dinheiro. Crescendo. Virando homem. E eu continuo na minha casa, sozinho, mas em paz. Porque aprendi que solidão não é ruim quando você tem dignidade. E que amar não significa aceitar desrespeito. Às vezes, a maior prova de amor é dizer não. Meu nome é Walter. Tenho 68 anos. E essa é minha história.